Podeis vos assentar os instantes. Queridos filhos e filhas, hoje a igreja nos dá como encerramento da oitava do Natal, esta festa da Epifania do Senhor, que significa manifestação. Nosso Senhor se manifestou aos reis magos, depois nós temos a Epifania, não é? Do batismo de nosso Senhor e também da transfiguração. Então são as grandes manifestações de nosso Senhor. Hoje a igreja coloca em evidência o menino Jesus, que é visitado por 3 reis magos. E a pergunta que nós nos fazemos é: quem eram estes homens que vieram do Oriente para adorar o menino? Os magos, longe de serem feiticeiros, como nós podemos pensar, e longe de ser apenas homens estudiosos, eles eram homens tanto estudiosos, homens dotados e dados à ciência, como também eram homens dados à religião pagã, a religião deles. Mas estes homens eram sábios, porque eles sabiam unir essas duas realidades, a fé e a razão. E foi por estas duas que eles chegaram ao Deus verdadeiro. Pela razão natural, eles olharam os astros do céu, estudaram pela fé as profecias e, guiados pela estrela, chegaram aonde estava o menino. Estes homens puderam adorar o menino porque eram sábios e homens religiosos. Eles não deram as costas a Jesus. Quem dá as costas a Jesus é Herodes, porque Herodes não procurou o menino por causa da verdade da fé, e nem pela luz natural da razão. Ele foi procurar o menino porque sentiu o seu poder ameaçado. Então ele dá as costas ao menino. A estrela que guia estes homens até Belém representa todo o ímpeto do coração humano, da busca pela verdade e da busca por Deus. Como diz os santos carmelitas, quem busca a Deus, busca a verdade sem saber. E podemos fazer o trocadilho: quem busca a verdade, busca a Deus sem saber. A estrela significa justamente esta moção que o homem tem de sair de si e ir ao encontro do sentido da sua vida, de dar respostas à sua existência. E é isto que os magos fazem. Eles saem da sua terra, deixam tudo e vão ao encontro do menino, guiados pela estrela. Eles eram sábios, não porque eles sabiam tudo, mas eles eram sábios porque eles sabiam que não sabiam tudo. Eles sabiam que a sua inteligência era limitada. E por isso eles eram sábios, porque buscavam a completude da verdade e da revelação. Esta busca pela verdade, meus irmãos, se dá através das duas asas que São João Paulo II, escrevendo na encíclica Veritatis Splendor, nos deu: a luz natural da razão e a luz da fé, que de forma alguma se contradizem, mas de forma bela se unem, porque as duas buscam a Deus. E este caminho que os magos fazem até Belém é o caminho de todas as religiões. Todas as religiões pagãs que encontram no Cristo a verdade, a verdadeira religião, a verdadeira fé, o verdadeiro Deus. E quando eles encontram o menino, os magos, ali existe uma coisa maravilhosa, que é justamente o quê? O nascimento da ciência. Tem uma expressão em inglês que diz assim: the birth of science, the birth of Christ. O nascimento da ciência é o nascimento do Cristo. Por quê? Porque os pagãos, nós podemos ver isso na cultura, no Japão, nós podemos ver isso na China. As culturas pagãs demoraram anos para se desenvolver, porque colheram do Ocidente a ciência. Por quê? O pagão não pensa o mundo de forma ordenada.
o mundo é um caos. O mundo é caos. Não tem início e não tem fim. Não tem ordem na natureza. Não tem sentido nas coisas. Não tem o desígnio da providência. Não tem uma lei natural inscrita nas coisas. Quando o nosso Senhor vem e esses 3 magos do Oriente se prostram, ali existe o nascimento da verdadeira ciência. Por isso que o cristianismo, depois da vinda de Cristo, a Europa e todo o Ocidente cristão decolaram em avanço científico, nunca visto antes. Por isso é uma contradição dizer que a igreja freou a ciência, porque ela nasceu com a encarnação do Cristo. E é assim até hoje. Porque existe ordem no universo, existe sentido, existe lógica com a vinda do Deus encarnado. Por isso, estes homens inauguram uma grande procissão que dura até hoje. Hoje, homens de todas as raças, de todos os povos, vão até o presépio adorar o menino. Aqueles 3 homens inauguraram uma grande procissão que não vai ter fim. Vai ter fim quando o nosso Senhor vier na eternidade e julgará os vivos e os mortos. Mas até lá, todos nós, a humanidade inteira, faz uma grande procissão até Belém, inaugurada por estes homens. E eles realizam ali, no encontro com o Cristo, a expectativa da verdade cristã, que é se encontrar com a verdade, que é de se encontrar com Deus. 3 reis, magos, que simbolizam os 3 continentes conhecidos na época, Europa, a Ásia e a África, o mundo inteiro que se prostra diante de Deus. E apesar da diferença dos magos, da cor das suas peles, das suas crenças, das suas tradições, no Cristo eles encontram a unidade da fé. E é isso que é ser católico, ser universal, ter uma unidade da fé na diversidade dos povos e culturas e tradições do mundo todo. Mas, meus irmãos, o Evangelho é muito claro, quando diz que ao encontrar o menino, eles ficaram movidos por uma alegria, a alegria da salvação, de quem encontrou o sentido da sua vida, de quem encontrou a verdade da fé, a alegria que ninguém pode roubar, ao olhar o menino no presépio, sorrindo, de forma muito carinhosa, com certeza os magos se alegraram, mas esta alegria não é uma alegria que passa, mas é uma alegria de quem encontrou a fé. Tanto é que o Evangelho vai dizer que eles não voltaram pelo mesmo caminho, eles tomaram outro caminho, porque quem se encontra com o Cristo, se encontra com a verdade, se encontra com a alegria, e é impossível continuar a mesma pessoa, tem que tomar outro caminho. Quem se encontra com o Cristo e continua a mesma pessoa é Herodes, que quis matá-lo. Mas quem encontra-se com a verdade, muda de caminho e é feliz. E eles não encontram o menino sozinho, encontram o menino com Maria e São José. Nossa Senhora é a rainha. 3 reis magos se ajoelham diante dela, se ajoelham diante daquela que é o trono do Cristo, aonde ele se senta para reinar. No colo dela, os magos encontram o menino, da mãe, da rainha, e oferecem 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro para o rei. Com certeza Nossa Senhora e São José pegaram esse ouro e usaram lá no Egito, porque eles tiveram que fugir, e lá tiveram que viver, fugindo da matança de Herodes, e com certeza esse ouro serviu para isso, e outras necessidades, mas o ouro significa que Cristo é rei. Depois ofereceram incenso, que é o que nós usamos na missa. O incenso é levado a Deus e é só dado a Deus, significa que Ele é Deus, Ele é divino, é uma criança divina, Ele é rei, Ele é Deus. E a mirra, que é o perfume que se usava no corpo das pessoas, que quando se untava para colocar no sepulcro, significa a morte pela qual Ele iria passar, mostrando assim que Ele é Salvador. Então Ele é rei, Ele é Deus e Ele é Salvador. Porém, meus irmãos, essa mirra que foi dada a Ele não foi usada,
Porque vocês se lembram quando as mulheres chegaram no sepulcro, primeiro que Jesus foi depositado às pressas, porque o sol estava se pondo, era preciso colocar logo ele lá, então não deu tempo de passar a mirra. E no dia seguinte as mulheres foram ao túmulo, e quando chegaram lá, o sepulcro já estava vazio. O que significa isso? Que a mirra não foi usada no corpo do Cristo para guardá-lo da corrupção da morte, porque o próprio Deus venceu a morte. Ele venceu a morte com a sua ressurreição. E hoje, meus irmãos, a igreja não oferece mais a Jesus ouro, incenso e mirra. Ela não oferece mais a Deus Pai ouro, incenso e mirra. Ela oferece o próprio corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela oferece ao Pai aquilo que ela tem de mais precioso, que foi dado a ela, que é o sacrifício único e eterno do Calvário, que se atualiza na missa. E esses presentes que os reis magos deram ao menino, significam muito para nós. Porque as pessoas hoje confundem, infelizmente, muitas coisas. Nossa Senhora recusou o ouro, recusou a mirra, ela recusou o incenso, por dizer assim: meu filho é pobre, meu filho é humilde, ele não precisa disso, ele é muito pobre, olha aqui, a gente é muito pobre, não precisa disso não. Não, ela acolheu os presentes, o ouro, o incenso e a mirra, por quê? Porque aquele presente externaliza a reverência dos três reis que deram tudo o que tinham e reconheciam que ele era o Messias. E esses três reis, a igreja sempre viu neles o quanto ela deveria honrar a Deus nos 2000 anos, nos seus templos. Por isso que sim, a igreja se usa de ouro, sim, a igreja se usa de incenso, e sim, a igreja vai usar de tudo que é mais nobre para o culto a Deus. Porque quem é pobre é Jesus, e não nós. Quando nós dizemos assim: Jesus não precisa disso porque ele é pobre. Sim, ele é pobre, mas nós podemos dar o nosso melhor para ele, como os magos fizeram. Se nós podemos dar ouro, vamos dar. Se não podemos dar ouro, vamos dar alguma coisa de grande, que possa honrar a Deus, como os magos fizeram. Que possa mostrar o nosso amor, a nossa veneração. E a igreja sempre, nos seus templos, na liturgia, em toda a sua história, honra nosso Senhor com presentes. Honra a sua mãe com presentes. Por mais pequenos que sejam, por mais que o ouro nenhum do mundo possa honrar a divindade de Deus, nós sabemos que o pouco que nós oferecemos, com generosidade e com amor, e dando tudo, é o nosso maior bem, e Deus acolhe. Por isso hoje, não vamos olhar para dentro de nós e querer dar para Jesus apenas coisas materiais, mas vamos olhar no ouro o brilho das virtudes que nós podemos dar a Deus nesse ano, as virtudes que nós podemos ser melhores, mais humildes, mais ordenados, né? Ordenados na vida profissional, na vida familiar, a virtude da pureza, ornar o corpo de Cristo, que é a igreja, com virtudes, dar o culto devido a Deus com a mirra, não é? Com o incenso, dando o culto a Deus na missa, com as orações. Nós podemos, meus irmãos, dar presentes a Jesus todos os dias, internamente, movendo o nosso coração a Ele. Por isso, olhando para esses três reis, Melquior, Baltazar e Gaspar, que são santos e estão enterrados na Catedral de Colônia, na Alemanha, peçamos a intercessão deles, para que nos ajudem a dar ao menino aquilo que ele merece. Seja o nosso tudo, que seja a nossa pobreza, a nossa miséria, mas, olhando o seu exemplo, corramos a Belém e reverenciemos ele, a sua mãe, o seu pai adotivo, abrindo os cofres do nosso coração e dando a ele aquilo que ele merece e tem por direito, porque nos comprou com preço de sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos um instante de silêncio e meditemos essas palavras que acabamos de ouvir.